Boa tarde. O setor de transporte rodoviário de cargas tem sofrido e muito com processos trabalhistas, reclamados pelos transportadores. Aliás, aos transportadores, com ações de altos valores. Para você ter uma ideia, em 2016, o setor sofreu 57 mil processos trabalhistas, o que significou 506 milhões em depósito recursal. Em 2017, esse valor subiu para 510 milhões de reais. Já na fase de execução dos processos, foram penhorados bens no valor de 3,3 bilhões até outubro do ano passado. Por conta deste cenário, a gente convidou o diretor comercial da Trade Vale Seguros, Renato Palma, muito obrigado pela sua participação aqui, e que a gente possa ser uma ótima oportunidade para a gente aprender um pouco mais a respeito dos seguros. Obrigado pela sua participação, Renato. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de nós mostrarmos aos associados da NTC um pouco do seguro garantia judicial trabalhista, que é um grande produto de seguros que vai trazer muitos benefícios aos associados da NTC. Ótimo. Eu quero começar com você para que a gente fale um pouquinho do mercado, né? A gente apresentou esses números, que são números alarmantes. A gente vê que é um número de prejuízo, né? Para os transportadores, né? Para as empresas transportadoras. E como que fica o papel do seguro, né? Nesse mercado atualmente? Essa é uma pergunta muito importante, Rodrigo. Por quê? Em 2016, como o Rodrigo falou, o mercado transportador deixou depositado na Justiça do Trabalho cerca de quase 600 milhões de reais na fase de depósitos recursais. Já na fase de penhora, cerca de quase 3 bilhões de reais. Ou seja, o nosso seguro tem o seguinte objetivo: é uma grande oportunidade para que a empresa transportadora ou associada na NTC não necessite disponibilizar dos seus ativos, dos seus bens, depósitos em calção ou penhoras de bens numa ação trabalhista. O objetivo do seguro é com que, então, o transportador não se descapitalize, perfeito? Então, nesse sentido, nós criamos um seguro que faz com que, a custos extremamente atraentes, você não necessite fazer esses depósitos recursais e penhoras de bem numa ação trabalhista. Muito bem. Falta um pouco de cultura ainda do seguro no Brasil. Renato, qual é a sua opinião sobre isso? Com relação ao seguro-garantia, é muito importante falar que o seguro-garantia, de uma forma geral, ele já está disponível às empresas desde o ano de 1990. Mas o seguro-garantia tem uma seguinte característica: ele sempre foi ofertado para as empresas que têm um índice de solvência financeira muito forte, muito grande, né? O que nós criamos, esse é o grande diferencial do seguro-garantia judicial trabalhista, é um produto que vai atender todos os associados da NTC. Não interessa se o tamanho da empresa é de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Então, esse produto ele é inovador porque é o primeiro produto de seguro-garantia que está sendo disponibilizada de forma automática, de forma expressa. Ou seja, hoje a corretora, a Trade Vale Corretora, tem autonomia perante as seguradoras que operam com esse tipo de produto, a emissão de forma expressa, automática. Então, apenas com a informação do CNPJ da empresa, eu já consigo estabelecer um limite, um pré-limite aprovado com a simples informação do CNPJ. E caso depois haja necessidade da utilização de um limite já aprovado numa ação trabalhista, eu consigo emitir a pólice em até 48 horas. Só para vocês terem uma ideia, na forma antiga ou tradicional da emissão de uma pólice seguro-garantia, o processo de limite de cadastro da empresa era muito burocrático. Era necessário com que você enviasse os 3 últimos balanços, era necessário que você enviasse o contrato social da empresa e o preenchimento de fichas. Após o envio desses documentos à seguradora, a seguradora analisa o limite da empresa transportadora. Esse processo demora normalmente de 15 a 20 dias.
Esse é o grande diferencial do nosso produto. Nós temos a liberação de um pré-limite praticamente em 24 horas. E qual que é essa importância do seguro garantia judicial trabalhista no segmento do transporte rodoviário de cargas? O segmento transporte rodoviário de cargas, ele face aos números apresentados aí, ele disponibilizou nesses 2 últimos anos muito dinheiro próprio dos seus recursos, tá? Com a emissão dessas apólices, com certeza ele não vai se descapitalizar. Cabe ressaltar que esse nosso produto também não está só voltado para o segmento transportador. Nós desenvolvemos esse produto também para o segmento de comércio e indústria. Mas como nós somos uma corretora que tem uma expertise muito forte no seguro de transporte de cargas, nós decidimos dar uma prioridade inicial para o segmento transportador, tendo em vista que nós lançamos esse produto na Fenatran. Ótimo. A gente tem falado que o seguro é importante, né? Desde que você começou a falar, você tem batido nessa tecla, né? Que é importante, mas como que fica agora, qual que é a visão de vocês, principalmente agora nessa questão do país, né? O país está vivendo um momento muito complicado na questão econômica. De que forma vocês têm atuado nisso? A pergunta é muito interessante, porque em 11 de novembro do ano passado, todos sabem que ocorreu a nova reforma trabalhista. Tá? A nova reforma trabalhista, ela tem um item muito importante, que antes da reforma trabalhista, numa ação trabalhista, a empresa que queria discussão, dar andamento à discussão numa ação trabalhista, era necessário logo de cara, conforme a situação do processo, um depósito recursal. Tá? Esse depósito recursal, conforme a situação, hoje ele tem um valor de R$ 9.189. Você pode imaginar o seguinte, antes da nova reforma trabalhista, a empresa só poderia colocar isso em dinheiro. Tá? Nós visitamos recentemente uma empresa transportadora que teve ao longo do ano de 2017 600 processos trabalhistas. Consequentemente, ela está discutindo esses 600 processos e antes da reforma trabalhista, ela teve que depositar para cada ação trabalhista R$ 9.189. Vamos fazer uma conta aqui que 600 processos, digamos a 9.189, representa quase 6 milhões de reais que ela se descapitalizou, que ela colocou numa ação trabalhista que não é o objetivo dessa. Isso pode levar uma empresa também à falência, né? Pode, né? E essa empresa não levou à falência, mas na realidade ela se descapitalizou bastante. A partir da nova reforma trabalhista, esses 6 milhões de reais que ela deixou depositado na Justiça do Trabalho, não é mais necessário que ela faça o depósito. Nós vamos realizar para essa empresa 600 apólices, no valor de R$ 9.189, a um custo muito atraente e pequeno. Então imagine o seguinte, a nova reforma trabalhista, no aspecto de seguros, ela possibilitou essa alternativa. Tá? Então, o momento econômico, a nova reforma trabalhista está ainda uma série de discussões, etc., qual é o valor, etc. Então, essa é uma grande oportunidade do seguro na nova reforma trabalhista, que vai ajudar muito economicamente as empresas. Tá? Ótimo. Tá? Nós recebemos inúmeras mensagens do pessoal que nos acompanha. A gente agradece. Você que está nos assistindo, envie para nós perguntas aí no Facebook e a nossa equipe vai passar para a gente poder falar aqui para o nosso convidado, Renato Palma, da TD Vale Seguros. A primeira pergunta do público é o do Rubens Pimenta. Ele é de Belo Horizonte. Rubens, muito obrigado pela sua participação. Ele quer saber onde surgiu esse seguro, né? Queria que você repetisse de onde surgiu esse seguro. Rubens, a pergunta é muito pertinente, eu agradeço até essa pergunta. De onde surgiu esse seguro? Como eu disse antes, o seguro garantia já existe desde os anos 90, mais ou menos, né? Este seguro que nós desenvolvemos junto à seguradora é um seguro que possibilita ao associado da NTC, a sua empresa, que você não se descapitalize, tá? E você vai ter a grande oportunidade de utilizar esse seguro de forma automática, com uma simples informação do seu CNPJ. Eu vou te estabelecer um pré-limite para a obtenção desse seguro. E quando você estiver utilizando, numa ação trabalhista, você necessitar
de fazer um depósito recursal, ou estiver, por exemplo, numa fase de execução, discussão na fase de execução, necessitar de uma penhora de bem, você vai ter a grande oportunidade de utilizar esse seguro a um custo extremamente atraente. Então, este seguro surgiu da necessidade com que o mercado transportador, o mercado de uma forma geral, não necessitasse se descapitalizar numa ação trabalhista. Muito bem, outra pergunta que é do Jorge Antônio de Paula, ele é lá de Goiânia, ele quer saber como surgiu esse seguro, né? Você acabou de responder, mas como é feita a comercialização? Bem, a comercialização do seguro garantia, ela estipula sempre 3 pessoas jurídicas. Então, numa ação garantia judicial trabalhista, vai existir a figura do tomador, que é a empresa que recebeu uma ação trabalhista de um ex-funcionário, perfeito? Então, a empresa que recebeu a ação trabalhista e vai querer discutir na Justiça do Trabalho, ela é considerada a tomadora do processo junto a uma seguradora ou seguro-garantia. Então, em vez de ela, por exemplo, depositar na situação de depósito recursal R$ 9.189, ela vai estar autorizando, sendo autorizada através da seguradora, que vai emitir a apólice no valor de R$ 9.189, e ela vai ser avalista desse tomador da empresa transportadora perante o juiz de trabalho. Então, o juiz do trabalho, através da nova reforma trabalhista, ele pode aceitar um seguro garantia, o segurado da apólice vai ser aquela vara do trabalho. Então, ele vai aceitar, em vez de um depósito recursal em caução em dinheiro de R$ 9.189, uma apólice de uma seguradora que tem liquidez, que tem credibilidade. Aquele juiz vai aceitar essa apólice, perfeito? Então, nós temos o segurado, aquela vara do trabalho, onde está correndo a ação trabalhista. O tomador, ou seja, quem tem que prestar a garantia é a empresa transportadora. E todo esse processo está sendo avalizado por uma seguradora, que é o terceiro integrante desse processo. Muito bem, o Edson Van Troba, da transportadora Van Troba, ele falou, se o valor sobre 1, 2, 3, até 5 anos de casa, com decisão de juízes diferentes, apesar de uma boa defesa, como distinguir esses valores? Seria processos novos ou estão estacionados em trâmite, primeira instância ou em fase recursal? Edson, é muito importante também essa pergunta, porque eu quero deixar bem claro que a finalidade de uma apólice de seguro garantia judicial trabalhista é sempre, durante as diversas etapas de uma ação trabalhista, fazer com que a empresa não se descapitalize. A seguradora nunca vai estar preocupada com o andamento da ação trabalhista, porque a finalidade do seguro, na hora que se faz o acordo, lá no processo final de uma ação trabalhista, é que a empresa que for condenada a pagar para o ex-funcionário um certo valor, ela vai pagar esse valor. A finalidade do seguro não é com que a empresa sendo condenada, o seguro vai pagar. Então, não interessa para a seguradora se a apólice vai ser por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quem vai determinar a vigência da apólice é de acordo com o juiz e o advogado que está defendendo a empresa perante a vara do trabalho. Vamos supor um exemplo de uma apólice de depósito recursal inicial. Quando não existia a possibilidade da emissão dessa apólice no valor, por exemplo, de R$ 9.189, esse dinheiro ficava depositado durante todo o trâmite da ação judicial. Quando era encerrado, quando era feito o acordo, esse dinheiro era devolvido para a empresa. Existe ainda uma certa confusão, porque como essa possibilidade de seguro é recente a partir da nova reforma trabalhista, o juiz do trabalho, ele ainda não sabe definir qual o período de vigência dessa apólice. É uma coisa nova. Então, está tendo muitas discussões ainda qual que é o período de vigência dessa apólice no depósito recursal inicial. Nós já estamos emitindo alguns casos com o período de vigência determinado pelo juiz é de 3 anos. Tá? Então, a seguradora ela não se preocupa com o andamento da ação trabalhista.
toda informação, toda solicitação do advogado da empresa que vai solicitar para nós, para emitirmos a apólice, vai ser em comum acordo com o juiz. E nós vamos emitir a apólice de acordo com a determinação do advogado da empresa. Muito bem. O Renato Soares, da Coltrans, lá do Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta muito voltada para a área jurídica. E mediante a isso, Renato, nós pedimos para o nosso departamento jurídico responder essa pergunta para você, tá bom? E a gente vai enviar essa resposta, tá bom? Para o Renato focar aqui na parte mais de seguros, tá bom? Renato, tudo bem para você, né? Tudo bem, o Renato é da... O Renato é do Rio de Janeiro, é da Coltrans. Tá, meu xará. A Valquíria Santos de Betim, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos os mineiros que sempre participam aqui com a gente. É muito bacana a participação de vocês. Qual será o procedimento no caso de condenação? Execução provisória vai se tornar definitiva? A Valquíria Santos de Betim, ela quer saber. Valquíria, essa pergunta é extremamente importante. Quero reforçar aqui que o objetivo do seguro garantia judicial não é com que, caso a empresa faça um acordo ou seja condenada a pagar aquilo que foi acordado perante o ex-funcionário, que a seguradora pague. Mas eu vou colocar aqui um fluxograma bem simplificado, vou falar rapidamente como é que funciona uma ação trabalhista no seguinte aspecto e a aplicação do nosso seguro. Vamos supor que um associado da NTC receba uma ação de um ex-motorista, né? Vou pegar um exemplo desse, no valor de R$100 mil. Obviamente, a empresa, se ela não quiser fazer o acordo, ela vai lá vai discutir esse processo na Justiça do Trabalho e conforme a situação, pode entrar, por exemplo, numa fase de conhecimento onde você é necessário fazer um depósito recursal. E digamos que nessa situação o juiz fala assim, olha, eu aceito uma apólice nessa fase de conhecimento no valor de R$ 9.189 por um período de vigência de 3 anos. Muito bem, aí o processo vai continuar em discussão e em certo momento o juiz vai analisar aquele processo e vai chegar, depois de um tempo qualquer, vamos dizer depois de 1 ano, ele vai dizer o seguinte, olha, empresa, aquele pleito inicial do ex-funcionário de R$100 mil, eu analisando aqui, eu acho que você deve pagar, ou seja, você deve pagar R$50 mil nesse processo. O que vai acontecer com a empresa? Ou ela aceita ou faz o acordo imediatamente, ou ela não concorda com esse valor de R$50 mil. Então, o que acontece nessa etapa? O juiz vai falar, ok, você quer continuar a discussão? Então você tem que fazer um novo depósito recursal ou uma caução no valor desses R$50 mil que eu estou te condenando, tá? E para continuar a discussão, você tem que me apresentar, então, uma penhora, uma fiança bancária ou seguro garantia judicial, que já é previsto em lei nessa etapa, no valor de R$50 mil, mais 30% para fins de índice de honorários, sucumbência. Então, nessa etapa, se a empresa quer continuar a discutir, normalmente ela penhora um caminhão, no valor de R$65 mil. Estou dando aqui um exemplo bem hipotético, bem simples, tá? Muito bem. O juiz pode aceitar também nessa etapa uma apólice nossa desse seguro, né, no valor também de R$65 mil, que é muito melhor que uma penhora. Aí o juiz aceitou a apólice, ele já tem 2 apólices nesse processo. Uma apólice de garantia de depósito recursal de R$ 9.189 e mais uma apólice de R$65 mil. Aí o processo vai continuar a discussão, aqui não interessa a instância, etc. E aí chegou-se, depois de 2 anos dessa confusão toda, aí chegou-se a um acordo. Aquela ação, aquele pleito inicial nesse exemplo hipotético, que começou com R$100 mil, o juiz condenou em 50 e chegou-se, depois de um tempo, a um acordo de R$30 mil. Tá? O que vai acontecer aí? O juiz vai falar assim, vai ter 2 situações. Ou o juiz, em cabeça de juiz, a gente não sabe o que acontece, né? Os advogados que me falam isso, eu não sou advogado. Olha, empresa, você tem um prazo X de pagar R$30 mil por aquele ex-funcionário. Vamos supor que tem 7 dias. Se a empresa não pagar nesse prazo estipulado pelo juiz R$30 mil, o que o juiz vai fazer? Vai acionar após esse prazo
a seguradora, as apólices, o seguro. Lembre-se que tem duas apólices, uma de 65 mil, mais uma de 9 mil. Ele tem já garantido pela seguradora quase 74 mil reais de garantia, de valores. O nosso exemplo aqui, se o juiz não percebeu que a empresa não pagou no prazo, ele vai acionar a seguradora, que tem quase 74 mil reais, ele vai pedir para a seguradora pagar imediatamente, em até 48 horas, o valor de 30 mil reais para o ex-funcionário. Isso é cláusula contratual da pós, é até 48 horas. A seguradora é obrigada a pagar esse valor e vai automaticamente se ressarcir da empresa. Então, todo seguro garantia, qualquer que seja a modalidade, a seguradora, quando paga um sinistro, que é essa linguagem que nós utilizamos, ela sempre tem direito ao ressarcimento daquilo que ela está pagando para aquele prejudicado, junto ao tomador, que no caso seria a empresa transportadora. Então, respondendo à pergunta da Valquíria, né? O que acontece? Nessa situação, a seguradora está pagando aquilo que foi condenado. A empresa foi condenada, mas ela tem direito ao ressarcimento, porque o objetivo da pólice nunca é da seguradora pagar aquilo que foi condenado, e sim, simplesmente, reforçando aqui mais uma vez, é que a empresa não se descapitalize durante as diversas etapas que a empresa necessite fazer depósitos. Então, não sei se eu respondi a pergunta para a Valquíria. Eu acho que esse exemplo caracteriza muito bem o objetivo da pólice. É que se a empresa for condenada, a seguradora, devido à contingência do processo, vai ter que indenizar ao ex-funcionário, mas automaticamente ela vai se ressarcir da empresa. Espero que tenha sido bem claro nisso. A Valquíria, ela fez mais uma pergunta. Qual que é o procedimento para a substituição de garantias atualmente presentes no processo de apólice? É o que eu falei agora há pouco, né? Onde, numa ação trabalhista, você tem várias formas da empresa, quando estiver recorrendo, várias possibilidades de fazer depósitos recursais, tá? Existe o depósito recursal na fase de procedimento, tem o ordinário, tem o de revista, tem uma série que são valores diferentes. Toda vez, quando nós estabelecemos o limite de garantia para o tomador ou para o transportador, digamos que o limite que a gente aprova inicialmente seja 100 mil reais. Aí, isso aí não custa nada para o cliente, nós vamos estabelecer esse limite e vai ter lá uma taxa de seguro também aprovada para isso. Aí, digamos que essa empresa receba uma ação trabalhista daqui uma semana. Aí, a empresa decida não fazer acordo, ela vai querer discutir. Então, já vai ter logo de cara, em alguma situação, em um certo momento, um depósito recursal que é no máximo R$ 9.189, ou seja, 10 salários mínimos. Então, nós já vamos emitir uma apólice, ela tem um limite aprovado de 100 mil reais. Limite suficiente para emissão de várias apólices durante uma ação trabalhista. Se é necessário uma apólice no valor de R$ 9.189, e o limite é de 100 mil, já tem limite suficiente para emissão dessa apólice. Aí, digamos que, aí vamos debitar 9.189 desse limite, porque é uma conta de crédito e débito. Digamos que o processo continue daqui a uns 6, 7 meses, necessite fazer uma penhora, naquela fase de execução no valor de 30 mil. Ela tem já 100 mil menos 9 mil, vai sobrar 91 mil reais. Eu vou emitir de novo uma apólice de 30 mil reais, e assim sucessivamente. Quando acabar essa ação trabalhista, aquilo que foi disponibilizado para as apólices volta para aquele limite. Outra coisa muito interessante, este seguro não é só para ações trabalhistas novas. Isso é muito importante o associado da MTC perceber. Nós vislumbramos também, e aí foi a pedido até de alguns transportadores, para ações trabalhistas em andamento, onde houve a penhora de bens por parte do transportador. Ele deixou lá penhorado um caminhão, algum outro bem dele, para a Justiça do Trabalho. Hoje o juiz do trabalho aceita a substituição dessa penhora, desse caminhão que está disponibilizado lá para uma ação trabalhista, pelo nosso seguro. O juiz aceita. Por quê? Com certeza o nosso seguro tem mais liquidez que uma penhora. Então esse nosso produto é voltado para ações trabalhistas novas e para ações trabalhistas em andamento, por exemplo, na substituição de penhora. Infelizmente,
não sei se vocês se recordam, aquele transportador que me falou que tinha 600 processos trabalhistas, onde deixou disponibilizado o seu fluxo de caixa quase 6 milhões, ele me perguntou, eu posso substituir esses 600 depósitos recursais iniciais, no valor de 9.189, por 600 apólices, ações em andamento? Eu falei a princípio, infelizmente, no momento não. Por quê? Porque essa possibilidade do seguro garantia judicial no depósito recursal inicial só foi possível a partir da nova reforma trabalhista a partir de 11 de novembro do ano passado. Então, o juiz, com certeza, não vai aceitar aquilo que já foi depositado em dinheiro por essa apólice. Mas o juiz vai aceitar, com certeza, para ações em andamento, aquilo que foi penhorado numa fase de execução, para ações em andamento. Porque já era possível, nessa etapa, ser feito o seguro garantia judicial. Eu espero que tenha sido bem claro, porque é um assunto um pouco difícil, né, de explicar em termos de ações trabalhistas. Tá? A Valquíria ainda fez uma última pergunta e ela quer saber se a Justiça do Trabalho já está preparada para a aceitação desse seguro e se já teve alguma aceitação em algum tribunal que vocês tenham conhecimento. Como eu falei, a nova reforma trabalhista começou a partir de 11 de novembro, onde prevê que para depósito recursal inicial, o juiz poderá aceitar o seguro. Nessa etapa, ainda nós estamos com alguns problemas, porque o juiz desconhece essa possibilidade. Então, é muito do convencimento do advogado que está defendendo a empresa, convencer o juiz que aquilo é possível. Tá? Aí é a habilidade do advogado que está no processo. Já emitimos várias apólices para depósito recursal inicial. Isso começou a partir da volta do recesso do judiciário, que foi em 20 de janeiro. Tá? Mas ainda nessa fase de depósito recursal inicial, temos muitas consultas onde os advogados estão discutindo com os seus juízes naquela vara do trabalho. E está tendo um sucesso muito grande. Tá? Agora, aquelas ações judiciais que estão na fase de execução, onde a empresa ia penhorar um bem ou fazer uma fiança bancária, a possibilidade do seguro garantia judicial nessa etapa já existe há muito tempo. E o juiz do trabalho já reconhece o seguro garantia judicial na fase de execução como uma possibilidade de substituição da penhora ou da fiança bancária. Isso já é possível, não temos problema nenhum. Inclusive, nós estamos já negociando várias substituições de penhoras, tá? Em ações em andamento, e também para ações trabalhistas novas que poderão acontecer ao longo de um processo novo. Tá? Tem mais alguma pergunta, Dele? Tem uma pergunta que chegou agora pelo Facebook, a gente agradece você que está aí nos assistindo e que vai nos assistir depois, que é a pergunta, qual o valor do prêmio para o depósito recursal? O Andrade, da empresa Dex. Andrade, muito obrigado pela sua pergunta. Agora nós vamos ao que mais interessa, né, para o nosso associado. Né? Poxa vida, esse seguro pode me interessar, mas quanto custa, né? Então eu vou te dar uma boa notícia, Andrade. Vamos ver o seguinte, na fase de depósito recursal inicial, nós temos 3 ou 4 seguradoras que estão atuando nesse segmento, no depósito recursal inicial. Como é um seguro novo, na fase de depósito recursal inicial, algumas elas estão trabalhando com um prêmio mínimo por apólice. Então vamos supor o seguinte, digamos que eu estabeleço um limite para a sua empresa, Andrade, digamos que eu consiga lá um limite de aprovado de R$100 mil para ações trabalhistas. E você necessite a emissão urgente de uma apólice, o depósito recursal de R$ 9.189. Quanto vai custar este seguro dessa etapa? Ele vai custar um prêmio mínimo de R$ 500 se a apólice for por 3 anos. Quem vai definir o período de vigência é o juiz. Se o juiz falar assim, não, eu quero uma apólice, que você me apresente uma apólice, Andrade, por 2 anos. Então esse prêmio vai ser menor, ele vai ser proporcional. A conta mais ou menos é R$ 190 ao ano. Esse prêmio ele é pago à vista uma única vez. Então, em vez de você disponibilizar nessa etapa R$ 9.189 do seu ativo, do seu capital de giro, nós vamos emitir uma apólice, a seguradora vai emitir uma apólice para você a um custo, digamos que seja por 3 anos, de R$ 500, é o prêmio mínimo, tá?
o valor do pagamento é pago à vista. Vamos lá. Digamos agora que o processo corra, você contratou esse seguro, você pagou à vista, pagou R$500, e chegue numa etapa de fase de execução. Aquela etapa onde você quer continuar a discussão, aí você vai ter que penhorar um caminhão, digamos, de R$65 mil. Você tem um limite aprovado de 100 mil, então você pode emitir também uma pólice de R$65 mil. Qual é o custo dessa pólice nessa fase de execução, nesse exemplo de R$65 mil? O custo vai ser determinado pela taxa que quando eu faço o seu cadastro. Essa taxa vai ser aplicada por esse valor de R$65 mil. A taxa varia hoje de 1% até 3,5% ao ano. Eu tive um cliente agora que deu 4%, mas é que era um cliente muito pequenininho. Ou seja, essa taxa ela varia em função do tamanho da empresa, do índice de solvência financeira que ela apresenta nos seus balanços, etc. Vamos supor que nesse exemplo de R$65 mil que eu preciso emitir uma apólice, a taxa estabelecida na época do cadastro tenha sido 3% ao ano. Quanto vai custar o seguro? Digamos que também o juiz define a vigência dessa apólice. Olha, eu quero que você me apresente uma apólice de seguro garantia judicial no valor de R$65 mil, com uma vigência de 2 anos. Ele que define tudo. Se ele quer por 2 anos e a taxa do seguro é 3% ao ano, 3% sobre R$65 mil ao ano custa R$1.950. Portanto, o seguro vai ser emitido por 2 anos, então o custo desse seguro vai custar R$3.900, nessa situação hipotética. Aí eu pergunto para você, não é melhor você pagar R$3.900 à vista, tá? Do que você disponibilizar um bem seu como penhora? Então, o seguro funciona dessa forma. Quando são depósitos recursais ou de 9.189 ou de 18 mil reais, que é na fase de recurso de revista, etc., são taxas, são prêmios únicos. Quando é a fase de execução, é sobre uma taxa que é estabelecida no cadastro, no início do cadastro. Muito bem. Nós temos mais uma participação aqui, que é do José Vitor de Muriaé. Ele quer saber qual o critério que a companhia seguradora utiliza para definir o limite do segurado. Muito importante essa pergunta. Todo seguro garantia, como eu disse desde o início, ele é baseado, a obtenção do limite é baseado pelo índice de solvência financeira da empresa. Na forma tradicional, as seguradoras analisam o limite através dos balanços. Mas aí podem me perguntar, poxa vida, mas eu sou uma pequena empresa, não tenho balanço, né? Então, o que nós conversamos muito com a seguradora? Para esse produto ser disponibilizado para qualquer empresa, nós não podemos fazer análise do limite através de balanço, porque com certeza tem muitas empresas associadas da NTC que não tem balanço, pequenos transportadores. Então, a seguradora disponibilizou um critério de análise, por exemplo, através de Serasa, tá? Existe um score, etc. Então, aí você sempre vai conseguir um pequeno limite aprovado para a pequena empresa, tá? Só tem uma condição. A empresa não pode ter muitas restrições financeiras. Aí ela também não teria limites para nenhum tipo, né, nem para banco, etc. Então, o objetivo do nosso seguro é com que a seguradora vai ser avalista da empresa transportadora durante a Justiça do Trabalho, para empresas que não tenham restrições financeiras. Então, o nosso produto, ele não é só baseado em balanço, ele é baseado em outros critérios de análise financeira, que possibilite que qualquer empresa associada tenha um limite que possibilite utilizar o seguro numa ação trabalhista. Muito bem. Samuel Félix de Jesus, é lá de Salvador. Ele também quer saber quais são os critérios utilizados para a indenização ser paga ao reclamante, sem ônus para a empresa reclamada, além do prêmio que já é pago mensalmente. Como eu falei, essa pergunta é muito importante eu reforçar de novo. O conceito do seguro garantia judicial trabalhista é no que a empresa, quando for condenada, é que a seguradora pague essa ação. Tá? É sempre reforçando com que a empresa não se descapitalize. Então, a pergunta nunca a seguradora vai pagar a condenação,
mas por contingência de um processo trabalhista, o juiz pode acionar a seguradora, fazer com que pague, mas a seguradora vai se ressarcir, tá, da empresa. Aí vocês podem perguntar, vou fazer uma extensão dessa pergunta, mas então eu vou pagar um prêmio e aí a seguradora não vai pagar, né, ou vai pagar a condenação? Veja bem, o objetivo do seguro não é esse. Mas qual é o risco da seguradora? Digamos que a seguradora emita algumas apólices numa ação trabalhista. Uma ação trabalhista hoje, normalmente, me disseram os advogados, que demora de 2 a 3 anos. Então, a seguradora emitiu várias apólices, ela é a fiadora, avalista da empresa transportadora numa ação trabalhista perante o juiz de trabalho. Aí eu pergunto para você, Rodrigo, e se a empresa quebrar nesse processo? Como é que a seguradora vai se ressarcir se ela for pagar para o ex-funcionário se a empresa quebrou? Então esse é o risco da seguradora, tá? De realmente ter prejuízo na operação. Acho que eu fui bem claro, né? É muito importante entender que o objetivo do seguro não é fazer com que a seguradora pague na condenação de uma ação trabalhista. Porque eu estou reforçando muito isso, porque muitas empresas têm me perguntado essa questão da indenização, né? Muito bem, a Rosiane também aqui de Barueri, ela está perguntando se o processo trabalhista, se o processo trabalhista em andamento haverá cobertura securitária. Neste caso, existem duas vertentes: processo já julgado e sendo pago através de acordo, processo a ser julgado, porém inicial, ingressa antes da cobertura vigência da securitária. Como eu falei, é muito importante também, essa pergunta é muito interessante também, eu esqueci de falar desse detalhe. A seguradora não interessa para ela como vai ser o processo trabalhista, em que etapa que vai estar, porque o objetivo do seguro não é, se a empresa for condenada, ela pagar a ação. Então, o que interessa para a seguradora é apenas o seguinte: é a solicitação do advogado que está defendendo a empresa da necessidade de uma apólice na fase de depósito recursal, de fase de execução, etc. Então, olha que coisa interessante. Para a emissão da apólice, sabe o que a seguradora quer para a emissão da apólice? Apenas o número do processo, a vara do trabalho, porque ele tem que colocar na apólice quem é o segurado, lembra? O segurado é o juiz do trabalho, né? E o período de vigência da apólice. Com apenas 3 informações, a seguradora automaticamente emite uma apólice e o juiz aceita. Não quer saber se está na fase de execução, se foi feito algum acordo. O que interessa a ela é o seguinte: foi aprovado um limite, esse limite é suficiente para a emissão daquela apólice, é isso que basta para a emissão da apólice. É muito importante que, numa garantia judicial trabalhista, é apenas substituições de depósitos recursais ou penhoras de bens numa ação trabalhista. Não interessa como funciona o processo para ela. Muito bem. Eu estou sendo bastante enfático e até repetitivo, né? Porque realmente existe muita dúvida sobre a aplicabilidade desse seguro. Muito bem, a gente está chegando na nossa última pergunta. O Arão dos Santos, de São Bento do Sul, lá de Santa Catarina, muito obrigado pela participação de vocês. Quer saber se em todas as eventuais condenações trabalhistas, o seguro cobrirá integral a condenação? O seguro, mais uma vez, né? O seguro não cobre a indenização. O seguro cobre substituições de depósitos recursais e também penhoras de bens. Vamos dizer uma situação, então, que foi feito um acordo final, tem algumas apólices emitidas nessa ação trabalhista, e aí chega a ser um valor de condenação, e aí não interessa para a seguradora se vai ser parcelado o acordo, se é o valor total, ela só vai ser acionada pelo juiz do trabalho caso a empresa não pague aquilo que foi acordado, se foi parcelado, se foi valor integral, é isso que interessa nesse seguro. Tá? Então, a pergunta dele, eu não entendi muito bem. Me repete aí, que é importante entender. Arão dos Santos, ele quer saber se em todas as eventuais condenações trabalhistas o seguro cobrirá a indenização. Sim. Porque... Integral, tá? Integral, ok. Então, com certeza, porque as apólices emitidas, com certeza, são valores superiores daquilo que vai ser acordado no final de uma ação judicial trabalhista. Ok?
Respondido, então, a sua pergunta. Eu quero te agradecer e quero que você dê suas considerações finais também. Quem tiver interessado, né, em saber mais, como pode entrar em contato com vocês ou com a Tredivale Seguros. Olha, Rodrigo, nós lançamos esse produto na Fenatran, que foi no final de outubro. É muito interessante as perguntas, as dúvidas sobre esse produto, tá? Cada vez eu fico... toda vez que eu falo sobre esse produto, sempre as dúvidas são mais crescentes, mas é um produto que está sendo muito interessante para as empresas, tá? E essas dúvidas com relação ao pagamento da indenização em caso de condenação, isso são normais. Em que etapas eu posso utilizar o seguro numa ação trabalhista? As dificuldades que o juiz do trabalho está tendo, ou seja, não conhecimento do seguro na fase do depósito recursal. Muitos advogados não conhecem esse seguro. É muito importante que vocês, associados, conversem com seus advogados que os defendem numa ação trabalhista para conhecer esse produto. E a Tredivale, ela está à disposição de todos os associados através do nosso e-mail contato@tredivaleseguros.com.br para esclarecer qualquer dúvida, para estabelecer limites de crédito para o seguro garantia, esclarecer dúvidas de uma forma geral sobre esse produto. E também cabe salientar aqui que a nossa corretora, ela desenvolveu um produto massificado para seguro garantia judicial trabalhista. Mas existem outras duas modalidades na garantia judicial, que é também para a área tributária e a área civil. Esses dois produtos nós ainda não massificamos, mas existe uma demanda muito grande por parte das empresas transportadoras quando recebem fiscalização do fisco e aí são condenados, recebem uma ação tributária, aí elas têm que recorrer à justiça tributária, têm que fazer depósitos altíssimos. E nós temos também a oportunidade da substituição desses depósitos, uma ação tributária, por esse seguro garantia judicial tributário que é feito da forma tradicional. E também, quando houver uma ação civil entre uma empresa transportadora e outra empresa, e houver a necessidade de uma caução, é possível também nós substituirmos esse dinheiro que a empresa tem que fazer dessa ação civil por um seguro garantia ação civil. Então, nós temos uma expertise muito forte em ajudar os associados em qualquer ação judicial, ela não se descapitalizar. Nós temos uma alternativa de substituição desses depósitos ou calções por um seguro garantia. É isso que eu gostaria de enfatizar esse tópico. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade da NTC, a possibilidade de estar aqui tentando explicar aos senhores sobre esse seguro. Estamos à disposição de todos, tá? Através do nosso site, no e-mail contato@tredivaleseguros.com.br, esclarecer os senhores sobre quaisquer dúvidas. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a participação sua. Também vou mandar um abraço para todo mundo da Tredivale Seguros. Também quero deixar o nosso cumprimento, né, os nossos cumprimentos para o Rubens Pimenta de Belo Horizonte, do Jorge Antônio de Paula, lá de Goiânia, do Edson da Vanteopa, né, transportadora, Renato Soares, lá da Contenos do Rio de Janeiro, a Valquíria Santos de Betim, lá em Minas, José Vitor de Muriaé, Samuel Félix de Jesus, lá de Salvador, Rosiane Garcês, aqui de Barueri, o Arão Santos, lá de São Bento do Sul, e o Ayrton Mello, que enviaram perguntas para a gente, fora o pessoal do Facebook que nos acompanha também, e todo o pessoal que acompanha a NTC. O nosso trabalho é feito para vocês, para que a gente continue ajudando vocês aí em todos os processos de vocês. Mais uma vez, obrigado.